Aula 36. Maturidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando criança, precisamos nos alimentar com leite, mas quando crescemos, precisamos de alimentos sólidos. Do contrário, nosso desenvolvimento estará comprometido. E é o que ocorre com um crente que se satisfaz apenas com a salvação. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Deixando as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O objetivo do Evangelho é nos levar ao amadurecimento espiritual, o que ocorre gradativamente quando se vive uma vida cristã autêntica. O Senhor Deus não enviou seu Filho, Jesus, apenas para que o homem fosse salvo por ele, mas, sobretudo, para que, ao imitar a Cristo, o homem pudesse se desenvolver em plenitude, atingindo a maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A maturidade é fundamental para o desfrute da vida oferecida por Deus, pois sem ela, um cristão jamais estaria em condições de entender e muito menos aceitar os padrões divinos. É por falta de maturidade que muitas pessoas não se encontram em condições de receber mais de Deus, ou por ele ser admitido a um nível mais elevado espiritualmente. Pois o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É também pela falta de maturidade que presenciamos tantas maluquices realizadas em nome de Deus, travestidas de espiritualidade, quando na verdade são meninices. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Maturidade não se evidencia pelo extremismo. Um cristão extremista apenas revela quão infantil espiritualmente ainda permanece, visto que a genuína vida cristã se caracteriza pelo equilíbrio, sobriedade e sensatez. É inadmissível imaginar Jesus como sendo desajuizado ou desequilibrado. Seus ensinos estiveram muitas vezes voltados à paciência, ao domínio próprio e à sobriedade. Mesmo quando o vemos no templo a expulsar os negociantes, percebemos quão madura e responsável foi sua atitude, demonstrando indignação por algo errado, visto que a maturidade cristã exclui a ideia de ter que varrer pecados para debaixo do tapete. Jesus havia se entristecido por tais homens fazerem do templo de Deus um local de comércio.
Por isso, afrontou o mercantilismo eclesiástico de forma clara e indignada. Entende-se de tudo que maturidade espiritual não é vista como a autodefesa, mas como a defesa da causa divina, sendo que os interesses próprios tornam-se secundários para um homem amadurecido na fé. Cristo não viveu de forma a se agradar, antes veio para cumprir a vontade do Pai. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Nada pode ser mais infantil do que um homem que somente busca seus interesses e satisfações, acreditando ser o centro do universo. O discipulado e a maturidade. O novo nascimento nos transforma em meninos espirituais, levando-nos a experimentar as primícias da vida em Deus. Porém, é preciso saber que não podemos nos estagnar a esse estágio. Antes, nos desenvolver através do discipulado e, dessa forma, crescer na fé e conhecimento divino. O discípulo é um seguidor cujo alvo é aprender e se desenvolver nos padrões estabelecidos pelo Mestre. A vida de um cristão deve refletir a mesma imagem do seu Senhor. É pelo discipulado que se conhece melhor os projetos divinos e o próprio Deus, tornando-se esclarecido quanto à forma certa de servi-lo, cultuá-lo e melhor entender suas ações e respostas. Um homem maduro na fé serve a Deus de forma autêntica e desinteressada, o que o leva a agradecer a Deus por tudo o que recebe e também pelo que não recebe. A maturidade não convive com a conveniência ou oportunismo, andando em perfeita unidade com a gratidão e generosidade. Sem discipulado, um seguidor de Cristo não se torna consciente de todas essas verdades e, consequentemente, permanece como um frágil bebê espiritual. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O discipulado é o meio correto para se obter maturidade espiritual, sendo que seu objetivo é desenvolver a salvação ao ponto de assemelhar o convertido com Cristo, de tal forma que este possa dizer: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Maturidade cristã não é a. Revidar da mesma forma que o mundo procura nos atacar. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. B. Se deixar influenciar pela maldade reinante. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. C. Se exibir para demonstrar mais espiritualidade. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. D. Usar os dons desordenadamente. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos?
é abusar da liberdade que se adquire em Cristo. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. F. Infantilismo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Maturidade cristã é a perseverança no cuidado de si mesmo e do Evangelho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. B. A capacidade de se levantar logo após desgostos, frustrações e embates. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. C. Ser humilde e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. D. Renunciar à própria vontade em detrimento a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É saber julgar e viver prudentemente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. F. Praticar o que se aprende através do Evangelho. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Conclusão. O crescimento espiritual é algo que se dá por toda a vida, pois em qualquer época é possível aperfeiçoar nossa fé. Mas é certo também que não precisamos esperar a vida toda para atingir um estágio que nos permita viver de forma saudável com Deus e com os nossos semelhantes. É este estágio que costumamos chamar de maturidade. Há muitos que, mesmo após longo tempo como cristãos, continuam frágeis e completamente leigos na fé, visto que permanecem indispostos para com o discipulado e muito menos a passarem por provações, sendo que as provas divinas nos lega experiências que nos leva ao amadurecimento. Quando criança, precisamos nos alimentar com leite, mas quando crescemos, precisamos de alimentos sólidos. Do contrário, nosso desenvolvimento estará comprometido. É o que ocorre com um crente que se satisfaz apenas com a salvação. Independentemente da idade que se tenha, um homem é transformado novamente em criança quando se entrega a Jesus e irá necessitar se desenvolver em tudo, motivo pelo qual as Escrituras Sagradas nos instruem a seguir os passos de Cristo, para que nosso crescimento seja satisfatório em todos os aspectos. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Um homem maduro na fé espera pacientemente o tempo divino, não necessitando de explicações quando as adversidades persistem, pois sua confiança em Deus foi fortalecida pela experiência e sabe que um dia
sua aparente derrota se transformará em vitória plena. E, além de tudo, se sobressai na prática do bem, mesmo vivendo em um mundo tão mau. Definitivamente, o homem terá encontrado o caminho para a maturidade quando desistir dos métodos e meios próprios para se guiar pela vida e se convencer que somente Deus o pode conduzir de forma segura. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.